Filipenses capítulo 4, versículo 19. Põe para a gente aí na tela, varão. Diz assim. Versículo 19. O meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá toda a vossa necessidade em glória por Cristo Jesus. Amém, irmão? Diz aí para o seu irmão: o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, suprirá todas as suas necessidades em glória por Jesus Cristo. Amém. O Senhor vai suprir todas as suas necessidades. Pastor, mas eu não tenho sido um bom moço, não, pastor. Será que eu não preciso orar, jejuar, consagrar? Meu irmão, é por meio de Jesus Cristo. Porque se fosse por meio de você, ou de mim, ou de nós, a vaquinha já tinha ido para o brejo. O Senhor vai suprir por meio de Jesus Cristo, pela justificação daquela cruz. O Senhor não vai fazer para você, meu irmão. Ele já fez. Ei, olha aqui, toma posse da tua bênção. Nós vamos orar daqui a pouquinho. Eu quero que você declare. Eu quero que você declare a sua vitória, sua bênção. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Eclesiastes capítulo 8, 12, diz assim: é bem sucedido os que temem a Deus. Na parte B do verso, diz isso: é bem sucedido os que temem a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Eu já estou terminando, só mais um pouquinho de paciência. Mateus capítulo 6, versículo 33, todo mundo conhece de cor. Buscai o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas. Você crê nesse versículo? E por que você está angustiado então? E por que você tem tanto medo? E por que você é tão inseguro? Se você crê que se buscar o reino de Deus, a sua justiça, todas as demais coisas vos serão acrescentadas, não justifica, é incoerente. É incoerente, se nós cremos, é incoerente. O medo, a insegurança, é incoerente. Creia no Senhor Jesus Cristo, irmão. Busque o reino de Deus, busque a sua justiça, e você vai ver, as demais coisas vos serão acrescentadas. Bendito seja o nome do Senhor. O Salmo 37, 4 diz assim: deleita-te no Senhor, confia no Senhor, e Ele realizará o desejo do teu coração. Oh, Jesus querido. Mas a nossa boca precisa profetizar coisas boas, não é? Quem aqui só profetiza coisa boa? Ué, o que aconteceu? Quem aqui só profetiza coisa boa? Algumas mãos tímidas. Quem profetiza todo tipo de coisa? Quem tem mão? Amém. Na verdade, irmãos, nós falamos muita bobagem. E o nosso irmão Tiago disse para a gente, no capítulo 3, versículo 10, que de uma mesma fonte não pode proceder bênção e maldição. Não pode proceder água boa e água amarga, bênção ou maldição. Não é bom que assim seja. A nossa boca precisa ser o anúncio da nossa fé. Escute o que eu estou falando, olha, revelação de Deus para a nossa vida. Com a fé nós declaramos, com a confiança nós firmamos a nossa declaração. Amém, irmão? Com a fé eu digo em nome de Jesus, a porta de trabalho vai se abrir. E agora com a confiança eu vou esperar no Senhor. É claro, procurando emprego, né, irmão? Ficar em casa e falar, a porta vai se abrir, a porta vai se abrir. E não vai acontecer. Eu vou fazer a minha parte. Uma vez eu saí de um trabalho, na verdade, eu estava desempregado. E na segunda-feira eu saí para procurar trabalho. Eu me lembro, já devo ter falado isso aqui na igreja, eu fiz uma oração de manhã.
Você sabe que o pior emprego é procurar emprego, né, irmão? É muito ruim procurar emprego. E eu ia bater na porta de uma empresa, que eu tinha muitos amigos conhecidos, mas que isso não era bom exatamente. E eu disse, Senhor, eu vou bater na porta dessa empresa. Se for da sua vontade, abre a porta para mim, Senhor. Todavia, não me deixa ser humilhado. Eu cheguei naquela empresa de manhã, tinha para mais de 37 profissionais. O homem saiu recolhendo as carteiras e aí fez 2 montinhos, uma das que ele ia chamar para dentro e daqueles ia dispensar no portão. E a minha carteira, a capa dela era meia diferente, de longe dava para mim identificar ela. Ela foi para o montinho daquelas que vai embora do portão. Quando o homem pegou a minha carteira na mão, abriu, olhou, eu vi que era a minha carteira. E quando ele pôs no montinho maior, que é o dos que ia para fora, eu falei, Jesus, tem misericórdia, preciso tanto deste emprego. Nisso chegou um amigo, que há muito eu não via. É um homem grandão, magrelo, chama Walter. Ele se aproximou de mim e disse, Rogério, o que você está fazendo aí? Quase que eu falei para ele, né? Estou vendendo salgadinho, né? Eu estou fazendo uma fila de desempregado, procurando emprego, né? Falei, estou vendo a oportunidade de uma vaga aí. Ele falou, e aí? Eu falei, acho que já deu zebra, porque a minha carteira já foi para o montinho do que ele vai, do montinho maior lá. Aí ele falou assim, mas aonde você viu a sua carteira? Eu falei, está lá naquele monte assim. Expliquei para ele, porque a guarita era de vidro, então dava para ver o homem fazendo ali a seleção. Ele falou, vou ver o que eu consigo. Aí ele foi lá, marcou meu nome num papelzinho, entrou lá e falou com a pessoa e disse, olha, esse aqui, meu amigo está aí na fila, está aqui o nome dele e tal. Ele disse que a carteira dele já está aqui. Aí o homem pegou a carteira do Monte Grande, abriu, até achar a minha. Pegou a minha, botou no monte menorzinho. Falei, ô glória, está melhorando. E eu entrei para dentro para fazer teste de volante, que eu era motorista de ônibus. E os profissionais todos que tinham lá, era tudo muito melhor do que eu no que diz respeito a tempo de casa, tempo de serviço, que hoje não sei se é assim, mas naquela época contava muito. Quanto tempo de emprego na última empresa, contava muito. E tinha profissionais lá da Cometa, Expresso Brasileiro, empresas grandes. E tinha eu, que tinha trabalhado numa empresinha bem pequenininha aqui de Jacareí, que só tinha 3 ônibus. Quebrava mais do que andava os ônibus do homem. E eu fui fazer o teste. Aí eu disse, eu vou sentar lá atrás, que o carro é motor traseiro, e eu nunca trabalhei com motor traseiro, sempre trabalhei com aqueles motor dianteiro barulhento. Eu vou sentar lá atrás porque eu preciso passar nesse teste. Então eu sento lá atrás, os primeiros erram, e eu vou aprender com os erros dos primeiros. E eu sentei em cima do motor lá atrás e fiquei lá para me ouvir o barulho do motor. O examinador tirou o carro da garagem, botou na Dutra, levantou, ficou de pé para o corredor, pegou as fichas, Rogério de Jesus Paulino. Eu fui o primeiro a fazer teste. Ah, meu Deus do céu. Aí deu vontade de falar igual aquele mineiro de Barbacena. Ah, meu Jesusinho Cristinho. Até aqui está me achando, né? E eu fiz o teste. Logo ele mandou eu largar. Outro pegou, outro pegou, outro pegou, outro pegou. Um foi pegando. E depois ele parou no momento lá, perto da Brahma, para fazer uns testes. E ali ele já dispensou um grupo. E voltou, um troca, trocando, um pega, outro pega, um pega, outro pega, e eu não me chamou mais. Eu falei, meu Deus, acho que eu dancei, né? Olha as palavras proféticas do mal. Quando eu cheguei ali, aqui perto do retão, aí, que era chamado de retão da morte, no meia-lua, ele parou o ônibus, dispensou mais um grupo, e me chamou de novo, e disse, você leva agora para a garagem. E eu então fui dirigindo até a garagem. Daquele grupo passou 6, e eu estava no meio dos 6. Na hora de examinar as carteiras, na hora de arrumar os documentos, não. Aí entramos para fazer teste de escrita. Dos 6, ficou 3. E eu estava no meio dos 3.
E depois, na hora de arrumar os documentos, dos 3 só ficou um. E eu era esse um. Meu irmão, de 37 só entrou eu, para a glória de Deus. Eu já ia ser dispensado lá no portão, irmão. E o Senhor me levou até lá dentro. O que eu quero dizer com esse testemunho é de que, quando Deus está no negócio, meu irmão, não tem porta fechada que Ele não abra. Quando o Senhor quer operar, Ele vai trazer existência. As coisas que não existem, Ele vai fazer, irmão. Mas nós precisamos crer e esperar. E nem tinha eu tanta fé assim, como eu disse, eu tinha muitas dúvidas. Mas eu tinha declarado na madrugada daquele dia: Senhor, eu creio que o Senhor pode abrir a porta para mim. Se for da sua vontade, essa porta que eu vou bater, abre para mim, Senhor. E Deus abriu, Deus fez, e Deus operou maravilhas. Abra a sua Bíblia comigo, é o último versículo para a gente orar. Filipenses, carta que Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo de número 4, versículo 13. Diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém, irmãos? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Diga comigo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você crê? Então vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Para mim, esse seria o último versículo. Mas tem um versículo que está aqui, Isaías 45, 2, ele diz assim: eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortos, e quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro, e te darei o tesouro da escuridade e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o teu Deus, o Deus de Israel, que te chama pelo nome. Amém, irmão? Deus quer endireitar os caminhos tortuosos. Talvez você fale: pastor, eu preciso de muita oração, porque na verdade eu não sou um bom crente. Irmão, Deus está dizendo que Ele vai na sua frente, Ele vai acertar os caminhos tortuosos, Ele vai te dar o tesouro da escuridade, daquilo que está obscuro. Ele vai te tomar pela mão, vai te mostrar o caminho reto, o caminho plano. Ele vai trazer à existência as coisas que não existem. O Senhor pode dar uma ideia para você, e essa ideia se tornar uma empresa, e essa empresa dar muitos empregos. E você que hoje está desempregado, amanhã você pode ter uma empresa para dar emprego a quem está desempregado. Você crê que Deus pode fazer isso? Eu já vi Deus fazer isso muitas vezes. Talvez você diz: a minha condição hoje, pastor, é nenhuma. Deus gosta de trabalhar quando a gente diz que não tem nenhuma condição. Porque até onde nós podemos fazer, Deus deixa que a gente faça. Quando a gente fala: eu não tenho mais o que fazer, Deus faz por nós. O Espírito Santo traz no meu coração para dizer à igreja que aqui do nosso meio, Ele vai levantar muitas pessoas que vão dar emprego para muita gente. Você que crê, toma posse. Toma posse. Porque talvez você está igual o elefante, encostadinho na parede, acomodado, preso pelas circunstâncias, condicionado à situação que os teus olhos podem ver. Mas Deus nesta noite manda nos dizer que nós temos que sair do condicionamento humano e nos apresentar como crentes no Senhor, porque é Ele que traz a existência que não existe.
É Ele que dá as condições e põe os Boaz no caminho das Ruths. A Ruth somos cada um de nós. O Boaz é a oportunidade que o Senhor Deus pode dar. Às vezes, irmãos, com muito pouco se consegue muito. Uma vez eu assisti uma palestra de motivação, só para encerrar, e um alemão, que eu não me lembro o nome dele, não preparei, senão teria trazido o nome dele. Ele andou nos nossos campos e saiu todo cheio de carrapicho. Eu creio que qualquer um de nós que entrasse naquele campo ia sair reclamando e xingando. Nossa, que droga, para que será que Deus fez tanto carrapicho? Olha quanto carrapicho na minha roupa. Quem sabe o que é carrapicho? Esse carrapicho que pega na roupa. Mas esse homem alemão saiu e ao invés dele reclamar, ele pegou os carrapichos, olhou e falou, nossa, mas que negócio interessante esse. Ele não tem nada que prenda e segura na minha roupa. Que interessante, como é que fixa isso? Tirou um monte de carrapicho e levou para o laboratório. E lá ele criou o velcro. Aquele velcro que faz, sabe o velcro? Ficou rico. O que para um é dificuldade, para outro é oportunidade. Dá uma olhadinha à sua volta. É claro que eu não quero misturar aqui uma pregação com palavra de motivação, mas dá uma olhadinha à sua volta. De repente o Senhor, Deus, já pôs as ferramentas na sua mão e você não está vendo. De repente o Senhor Deus já colocou nas tuas mãos a oportunidade e você não está vendo, porque a angústia e a aflição é tão grande que você não consegue enxergar. Sabe o que você e eu temos que fazer quando isso acontece? O que o salmista disse: a angústia do inferno se apoderaram de mim. Os meus inimigos estão à minha volta. A angústia do inferno se apoderaram de mim. Temi e tive medo, mas clamei e Ele me ouviu e livrou de todos os meus temores. Amém, irmão? Vamos clamar ao Senhor e o Senhor vai nos livrar de todos os nossos temores. Irmão, não é com a fitinha, não é com sal grosso, não é com um santinho, não é com um devoto sei lá do que, não é com arruda na orelha, não é com enxofre no portão, não é com óleo na carteira. Nada disso vai trazer um milagre, nada disso vai trazer existência que não existe. O que vai trazer existência que não existe é a sua boca, porque na ponta da língua está o poder da vida e da morte. Quando nós usamos com o poder da vida, nós declaramos, profetizamos e descansamos. Quando nós usamos a nossa boca no poder da morte, então nós murmuramos, reclamamos e falamos mal dos outros. Projetamos os nossos problemas em cima do outro. E aí nada acontece. Amém? Vamos ficar de pé? Você que creu e gostou dessa mensagem, vamos aplaudir ao Senhor.